Eu sou Genário Dunas, sou ator e diretor de teatro, ativista cultural. Fazendo um pouco da minha audiodescrição, sou de pele branca, um pouco calvo, usando óculos de grau preto, camisa quadriculada e ao fundo eu tenho um fundo preto. Na verdade, a minha fala é sobre o processo da produção teatral Espelhos, onde nós passamos, na verdade, pelo processo de pandemia. Essa montagem, ela começa justamente em 2019 e ela é travada em 2020, quando começa o processo de pandemia, o que obrigou todos nós da Companhia Teatro do Riso, e eu estava nesse processo, coordenando esse processo, dirigindo o espetáculo Espelhos, e nós tivemos que criar de muitas estratégias para chegar nos finalmente, para chegar, na verdade, naquela produção que nós tínhamos colocado como objetivo no papel. Foi um processo difícil, doloroso, porque o teatro é a arte do eterno encontro, onde pessoas e atores e todo e qualquer profissional que envolve-se nesse processo criativo, e aí a gente fala especificamente do sonoplasta, do iluminador, do aderecista, figurinista, que junto com os atores e o diretor formam esse grande grupo nesse processo de construção. Espelhos é uma produção teatral na base do biodrama, onde você tem 4 atrizes já de estrada, atrizes que já têm uma história para contar, que é a Richene Amin, a Roberta Picanso, a Tina Araújo e a Solange Simite. Essas 4 atrizes, elas fazem parte do elenco do espetáculo Espelhos, que é um biodrama onde essas atrizes elas contam fragmentos da sua história e a gente transformou isso para a dramaturgia e, consequentemente, para a montagem dessa produção. Então, quando nós começamos o processo de mesa, de estudo, de dramaturgia, para depois chegarmos nas primeiras marcas, foi um processo, digamos assim, bem exaustivo, porque com a chegada da pandemia nós tivemos que dar uma pausa e a retomada ela se dá de forma remota. E essa fase remota é uma fase que nos levou a um longo processo quando da retomada. Então, as dificuldades que nós enfrentamos para esse processo de produção do espetáculo Espelhos, ela nos fez compreender, por assim dizer, das necessidades de novas metodologias de trabalho, né? O processo de adaptação é um processo que não estava no nosso projeto e que aos poucos nós fomos buscando saídas alternativas, e tudo isso no intuito de não fazer o espetáculo e a produção parar. Mas de alguma forma esse processo ele nos fez parar, porque dentro do próprio jogo de adaptação estabelecido na época, 2020, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas que estavam previstas no nosso calendário, no nosso cronograma.
E aí, quando a gente resolve retomar, quando a pandemia dá uma baixa e nos dá uma certa segurança do retorno, com todos os protocolos e tudo mais, nós começamos essa retomada trazendo algumas ideias que foram ideias surgidas dentro desse processo remoto, né? Desse processo de readaptação. Então, a partir daí, nós passamos a experimentar ideias advindas desse processo de pandemia. Então, Espelhos, na verdade, é um espetáculo de teatro feito com muitas mãos, com muitas cabeças, e que de alguma forma resultou num produto legal. Acho que ele chegou além, além das nossas expectativas, porque foi um processo longo de quase 3 anos, começando desde o princípio do estudo dramatúrgico até chegar nas vias de fato, que é a produção, que é as marcas, o condicionamento, as adaptações e estudos. Acabou que no final resultou num trabalho que nos surpreendeu enquanto expectativas criadas. É um espetáculo muito delicado, minucioso, criterioso e, sobretudo, de grande desafio para todos nós, porque se não fosse o processo tão longo, talvez a gente não tivesse descoberto tantas ideias e tantas iniciativas que o processo provocou para todos nós do grupo. As dificuldades, falando agora um pouco, abrindo um espaço das dificuldades mais específicas, a necessidade. O teatro por si é uma atividade onde a gente descobre muitas coisas dentro do processo pelos ensaios, pelo processo de ensaios. É a velha discussão da sala de ensaio que você precisa experimentar. E nesse processo a gente descobre na prática muitos pormenores que até então não estava dentro desse teu script, dentro dessa tua dramaturgia, dentro desse teu processo. E foi difícil esse processo de pandemia, do qual nós fomos vítimas, né? Por conta da ausência da sala de ensaios. E aí, quando a gente retoma, é que a gente passou a compreender muitas outras coisas pelo motivo do processo remoto, né? Do processo fechado em computadores, vídeos e áudios que a gente gravava e passava e trabalhava muito essa questão. Mas, no resumo, a gente pode afirmar que a pandemia nos obrigou, na verdade, né? Ela nos obrigou a repensar, a abrir mão de alguma ideia fixa que a gente já tinha para uma ideia de adaptação. E nesse longo processo, a gente descobre coisas que são pertinentes desse processo remoto. E aí, dentro dessas pequenas descobertas e pequenos ensaios e pequenas iniciativas, houveram as provocações, né? Essas provocações, elas foram importantes no sentido da gente anotar essas coisas que de alguma forma nos afetava, né?
Então, fruto desse processo de pandemia, no qual o processo da construção do espetáculo Espelho se enquadrou, houve a necessidade de parar mais vezes, de ouvir mais vezes, de repensar mais vezes no sentido de produção e finalização desse processo, né? Quando tudo isso passou, quando a pandemia nos deu trégua e nós pudemos voltar, quando foi possível esse retorno, a gente teve que dar uma freada brusca para entender tudo que foi provocado nesse processo de pandemia, para entender as ideias que surgiram e para entender o que foi, na verdade, ensaiado de forma remota. E aí pegamos todo esse processo vivido de quase 2 anos nesse formato remoto e trouxemos para a prática, trouxemos para a realidade. E na verdade o que aconteceu é que muita coisa a gente aproveitou, muita coisa desse processo criativo ele foi absorvido, ele foi compreendido, mas muita coisa também não se fez mais necessário, muita coisa a gente descartou. E aí, entre um processo e outro, a gente finalizou o espetáculo, hoje já num processo de apresentações com público presencial, e de alguma forma o que temos a concluir com tudo isso é de que, apesar dos pesares, nós abraçamos a causa, nós coletivamente não desistimos do processo, nós insistimos nesse formato remoto, ainda que houvesse dificuldades, mas a gente optou por não desistir. E dentro desse longo processo, nós concluímos o espetáculo, a produção ela conseguiu chegar nos seus ritos finais e chegamos no produto que desejávamos, né? O espetáculo já começou a trilhar na sua estrada, na busca de público, na busca de novas experimentações, agora de forma presencial com o público. Esse foi o processo da produção do espetáculo Espelhos pela Companhia Teatro do Riso, do qual eu assino como direção do espetáculo, e continuamos a nossa estrada daqui para frente na busca de novas experiências. Agradecer a toda essa produção e acompanhamento da OCA, produtora, que nos representa nesse processo, e a Prefeitura Municipal de Macapá, através da Fundação Municipal de Cultura. Até lá! A pele morena, brilhando presságio, ser Maria destino, Maria dos céus, Maria dos santos, Maria da Silva, Maria das dores, Maria do medo, Maria da fome, Maria das febres, Maria destino. Festa começa no início do medo, o medo começa no véu de Maria. Nasceu no riacho, na margem ao descanso, Maria mergulha assustando o povo. Maria, 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 Maria.
Maria dos Santos, Maria da Silva, Maria das Dores, Maria do Medo, Maria da